Graça e paz a todos. Que a graça do Senhor nos venha, com a tua bondade, com a tua misericórdia, estar conosco todos os dias da nossa vida. Abram a sua Bíblia na palavra de Deus, no livro do Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17, nós vamos ler dos 26 versículos, apenas um versículo. João 17, versículo 20. Assim, a palavra de Deus nos diz: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. E outra versão diz: a minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, aqui está a tua palavra. Espírito Santo, age no meio do teu povo. Usa a boca do teu servo e fala, é a nossa oração, em nome de Jesus. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que a sua palavra hão de crer em mim. O tema da mensagem de hoje é justamente sobre Jesus orou por mim. Você sabia que Jesus orou por você? Jesus orou por mim. É interessante que João narra no capítulo 17 a oração intercessora de Jesus. A oração intercessora de Jesus. Mas João narra no capítulo 17, ao meu ver, a oração mais importante de Jesus. A oração modelo é o Pai Nosso. Mas essa oração, ela é tão importante, e para mim ela é mais do que isso, é magnífica, porque justamente não teve ninguém que conseguiu expressar aquilo que está escrito nessa carta, aquilo que o João narrou, o evangelista João narrou nesse capítulo 17, essa oração intercessora de Jesus. Ela é magnífica por quê? Porque foi a oração do Deus Filho para o Deus Pai. Ela é magnífica para mim porque Jesus estava expressando aqui todo aquele sentimento mais profundo, onde ele orou por si, onde ele orou pelos seus discípulos e onde ele orou pela sua igreja. Nós vimos que nos 5 primeiros versículos, Jesus parou para conversar com o Pai, para falar sobre mim. Nós vimos que a partir do versículo 6 ou 19, ele se dirigiu a sua oração exclusivamente para os seus discípulos. E ele finalizou, do versículo 20 ao 26, a oração que ele fez para todos os crentes da face da terra, incluindo os que virão aceitar ainda. Ele não esqueceu de ninguém. Então, para mim, essa oração é a mais importante oração de Jesus, porque ele fez essa oração, ele estava falando uma oração do Filho para o próprio Pai. E isso aconteceu num momento muito especial, no momento em que ele ia para a cruz do Calvário. Foi justamente nesses últimos momentos que a última missão dele que estava aguardando ele, era a cruz do Calvário. Depois dele falar por si, Jesus ele ora pelos seus discípulos, e ele estava orando tanto para aqueles discípulos que estavam com ele naquele momento, quanto a nós que estamos aqui agora. A oração dele, ele foi muito clara, ele estava dizendo para os seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus. Lembra que Mateus capítulo 28, no versículo 19 e 20, ele expressa o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você, meu irmão, é um discípulo de Jesus. Entenda, isso é muito importante. Importante por quê? Porque ser discípulo de Cristo não nos faz de maneira alguma imune de termos problemas nessa vida, e muito menos não passar por crise. Nós iremos passar por crise, sim, pelas aflições desse mundo, mas só que tem uma coisa: mas ser discípulo de Cristo nos ensina a aprender a viver uma vida a partir da perspectiva de Jesus. Vou melhorar um pouco para você entender. Nós só aprenderemos a viver uma vida segundo a vontade do Pai a partir da presença gloriosa do Filho em nós. Vamos melhorar mais isso? Não dá para viver segundo o coração de Deus sem a presença do Filho. Isso é muito importante. E nós vimos isso nas palavras ditas pelo apóstolo Paulo, lá na carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, onde que ele, olhando para a cruz do Calvário, ele expressou justamente que não dá para você servir a Deus sem colocar Cristo no centro da sua vida. Não tem lógica você servir a Deus e não ter Cristo como o principal autor da sua vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 2, 20: fui crucificado com Cristo. Ele se colocou ali na cruz do Calvário. Eu fui crucificado com ele, com Cristo. Jesus, assim, já não sou eu, mas quem vive, não é a minha vontade, mas Cristo vive em mim. E a vida, Paulo falando, que eu vivo agora no corpo, eu vivo na fé, no Filho de Deus, porque ele me amou e se entregou por mim. Queridos, viver a partir da perspectiva de Jesus, isso faz toda a diferença na vida do cristão. Em 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo diz: amados, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quero que vocês guardem isso na tábua do seu coração e preste bem atenção em uma coisa importante: só seremos pessoas diferentes aqui se a nossa perspectiva de vida, Cristo estiver presente. Se Cristo não estiver em nós, não há perspectiva de vida nenhuma, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nessa passagem, João ele fala sobre uma oração intercessória de Jesus, em que ele orou por si, pelos seus discípulos, e ele começa a partir do versículo 20, a orar pelo povo de Deus, pelos crentes hoje. E ele diz aqui: rogo não somente por eles, ou seja, a palavra de Deus é muito clara, que depois que Jesus orou pelos seus discípulos, ele diz que eu não oro apenas pelos apóstolos, mas por todos aqueles que irão se converter através da pregação do Evangelho. Eu oro por aqueles que irão se converter a partir de ouvirem a pregação do Evangelho. Eu vejo que é uma alegria muito grande para nós de poder lembrar que um dia, na oração sacerdotal de intercessão de Jesus, a última oração que ele fez aqui, ele orou por nós. Ele orou por nós. Ele incluiu nós na oração dele. É tão maravilhoso nós percebemos essa colocação que o apóstolo João colocou.
É uma alegria indescritível para cada cristão poder lembrar disso, que Jesus orou por nós, e que as nossas orações, e que os nossos desejos, tudo isso, quando nós colocamos na cruz do Calvário, quando nós colocamos, entregando isso para Deus, essas orações serão ouvidas, essas orações serão respondidas pelo Pai. Jesus, Ele incluiu isso de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda. Jesus havia incluído para os apóstolos, mas a todos os discípulos que proclamam sobre todo esse século. Ele disse que a oração, a sua oração, a minha oração, a nossa oração, nós estaríamos nos pés da cruz, Ele estaria respondendo às nossas necessidades. É importante para todos que crerem nesta palavra, já que reunimos com Ele, com os apóstolos, na mesma fidelidade de proteção, que nenhum se perca. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas todos venham ter a vida eterna através exclusivamente do seu Filho. Por isso que é importante Cristo estar presente. Cristo está presente em nós. Não faz sentido nós tentar viver uma vida sem a presença de Jesus. Jesus na nossa vida é como se fosse um porto seguro, pois nos dá a certeza de que Ele está cuidando de nós. Ele está dedicando todo o seu carinho, juntamente com o Pai, intercedendo por nós lá onde Ele está, lá no céu, nos aguardando. Nos deu aqui o direito de sermos seu filho. É importante a gente lembrar que a obra do Senhor tem que continuar através da sua palavra. E João aqui, ele deixa bem claro que nós fomos incluídos no plano de salvação, assim como os discípulos foram incluídos no plano de salvação. É importante nós entendermos isso. Quando as perturbações vierem, porque no mundo tereis aflições, e tens de bom ânimo, eu venci o mundo, nós temos que lembrar o seguinte: quando o Satanás tentar nos atacar, nós temos que vestir de toda a armadura de Deus, permanecer firmes, constantes contra as ciladas do inimigo, porque nessa oração nós estamos protegidos com a gloriosa presença de Jesus. A paz que Ele nos dá é uma coisa que não tem explicação. Só quando nós abraçamos a cruz do Calvário é que nós vemos que é importante que nós tenhamos a presença de Jesus em nossa vida. Não faz sentido. É como nós podemos dizer assim, adoração. Adorar Jesus sem você conhecer é a mesma coisa de você não colocar Cristo no centro da sua vida. Não faz sentido a nossa vida sem a presença do Filho. Não faz sentido. E não há nada que devemos dar mais importância na nossa vida, justamente com relação ao Evangelho. Porque através do Evangelho, a palavra do Senhor chegou até nós. A graça do Senhor nos alcançou e nos livrou da perdição eterna. Então nós devemos, querido, amar o Evangelho e cuidar do Evangelho acima de qualquer coisa. É muito importante isso, porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que ninguém se perca. E todo o nosso desejo é de buscar e de alcançar a salvação. Se eu perguntar aqui quem gostaria de ir para o inferno, para a perdição, ninguém. Mas para o céu todo mundo quer ir, porque é maravilhoso. O céu é maravilhoso demais para nós, e ninguém quer se perder diante disso. Todos nós queremos alcançar a glória de Deus aqui através do seu Filho. Então é importante nós entendermos que a presença de Jesus na nossa vida faz toda a diferença. E nós vimos aqui, Jesus, ele disse: não rogo apenas por eles, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. É interessante, meus irmãos, nós observar que devemos nos unir com amor
incondicional entre nós. Todos os cristãos, nós somos redimidos pelo mesmo sangue. Nós temos o desejo de ir para o mesmo lugar lá no céu. Nós temos os mesmos desejos de estar na presença de Deus. Nós temos conosco os mesmos inimigos que é os principados e a potestade. Então nós temos a mesma alegria de estar com todo o povo de Deus lá no céu. Embora sejamos divididos por diversas denominações, na nossa época nós vemos que temos várias igrejas, várias denominações, mas nós nos encontramos com a vontade de ir para o mesmo lugar, lá na glória, com Jesus. Por isso, nós pertencemos à mesma família de Deus, e nós somos filhos do mesmo Pai e do mesmo Deus. E o que nos aproxima de nós nisso é justamente o Evangelho. O Evangelho nos aproxima porque através do Evangelho nós alcançamos a graça de Jesus, e essa graça, ela é tão maravilhosa que nos livrou da perdição eterna, porque um dia aceitei a Jesus no meu coração, um dia permiti que Jesus entrasse na minha vida. Então o Evangelho nos une através da palavra de Deus. Jesus Cristo também nos une através dessa mesma palavra. Portanto, irmãos, os cristãos da época do Novo Testamento e nós, a igreja de hoje, nós estamos na mesma situação, representando partes do corpo de Cristo e também da mesma família, que é a família de Deus, independente de qual denominação que seja. Nós estamos aqui no mesmo intuito de sermos exortados e exortar, porque veja só, nós somos exortados pela palavra, no sentido de que nós devemos amar uns aos outros incondicionalmente, suportar os encargos uns dos outros e estudar uma maneira mais fácil de promover, de favorecer a paz entre os irmãos, entre o povo de Deus. É importante que tudo que nós formos falar e fazer, nós devemos pensar em edificar um ao outro. E eu pude perceber uma coisa muito interessante, que os cristãos da época do Novo Testamento, eu pude perceber que quando eles foram convertidos pelos apóstolos, eles fizeram uma coisa muito bonita, que me chamou a atenção nos tempos de hoje, que é a dedicação e a pregar e a proclamar o Evangelho. Eles abraçaram o Evangelho. Jesus disse assim nas suas últimas palavras: fazei discípulos em todas as nações. E ele disse: estará conosco até a consumação do século. O amor pelas almas perdidas é uma coisa muito bonita, porque a graça de Jesus um dia ela nos alcançou, e nós devemos fazer o mesmo. Muitas almas estão sem Cristo, sem salvação. É nosso dever de pregar a palavra de Deus e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você não é pastor, você não tem um curso de doutorado. Não tem problema com isso. Você pode, através da sua vida, testemunhar, pregar a palavra de Deus, porque isso é uma ordem de Jesus. Eu estou mandando fazer discípulo de todas as nações, fazer discípulos e de fazer discípulo. Você não é discípulo, você precisa gerar frutos, você precisa
Ah, mas eu não sei pregar. Queridos, é tão simples. Quando você coloca uma palavrinha bem simples: Jesus te ama. Como você diz para alguém: Jesus te ama? Olha bem a primeira pessoa que você colocou nessa frase: Jesus, o nome que está sobre todo nome, o nome poderoso. Jesus te ama, Ele te ama. Você está colocando o amor que Ele, na cruz do Calvário, Ele morreu por mim, por você. Não tem nada que derruba o inimigo do que ouvir você falar, principalmente para quem nunca conheceu. Jesus te ama. O Espírito Santo vai encher a sua vida na mesma maneira como encheu quando você a primeira vez ouviu a palavra de Deus e a graça de Jesus te alcançou e você foi liberto da escravidão do pecado, da escravidão de ir para o inferno. Então, fale do amor que você sente por Jesus, por um dia Ele ter na cruz do Calvário tirado você das mãos do diabo. Eu glorifico a Deus, porque os discípulos, os verdadeiros discípulos, precisam tomar parte no ide de Jesus, pregar a palavra de Deus. É direito, não é só de pastor, de missionário, de evangelista, é obrigação da igreja. Ele diz bem claro aqui: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer através do meu nome. Então, você, discípulo, não perca mais tempo para poder falar do amor de Jesus fez por você lá na cruz do Calvário. Eu quero finalizar, te mostrar umas coisas interessantes que eu vi em cima desse relato de João. Depois de orar pelos seus discípulos, Jesus orou por aqueles que pela palavra dos discípulos haviam de crer nele. De certa maneira, não podemos duvidar realmente que os apóstolos foram os fundadores da igreja cristã. Mas assim, Jesus estava orando por todos os crentes que existiram e que iriam existir no futuro. Jesus estava orando por você e pelos outros cristãos que você conhece. Mas guarde bem uma coisa que eu vou te falar. Jesus estava orando por aquela pessoa que Ele quer que você alcance, pela aquela pessoa que Ele vai colocar na sua frente, para que você expresse o seu verdadeiro amor e mostre realmente o amor que Ele sente por você. Jesus tem sempre uma pessoa nova para que você use da sua sabedoria na palavra de Deus para poder falar o grande amor, da diferença que aconteceu na sua vida quando Jesus entrou no seu coração. Não tenha vergonha de falar. Fale. Saber que Jesus orou por nós nos traz uma confiança necessária para que nós trabalhemos em prol do seu reino. Jesus faz toda a diferença quando nós colocamos Ele em primeiro plano. Assim como o apóstolo Paulo falou: crucificado, eu estou com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você quer que Cristo esteja presente na sua vida? Se você ainda não entregou seu coração para Jesus, faça. Não perca mais tempo. Os dias são difíceis. A hora é agora. Chegou o momento
de você tomar uma posição e deixar Cristo fazer a diferença na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus possa, com a sua palavra, e que a graça dele nos alcance ricamente, porque a palavra de Deus, ela nos completa. Amém? Feche os seus olhos agora. Vamos falar com o Pai. Pai, estamos diante da Tua presença. Quero, Senhor,